encontrar em nossos corações, terra fértil e devidamente preparada para que Ele deixe depositada a sua sementinha de paz. Hoje nós não temos pretensão alguma de trazer algo novo, mas isso não diminui a importância do que iremos falar, visto que o assunto é o Evangelho. Nós cristãos, em especial nós espíritas, devemos ter a consciência de que o contato com as passagens evangélicas não são mera curiosidades do que ocorreu há 2000 anos atrás. Nós precisamos ter a ciência, a certeza, a convicção de que é mais uma das muitas oportunidades que já tivemos de aprender a fazer como Jesus fez. E é apenas um manual, o qual nós precisamos nos esforçar para vivê-lo, a fim de fazermos diferente esta nossa oportunidade encarnatória. Por isso estamos espíritas, com todos esses esclarecimentos que a doutrina nos oferece, para que possamos fazer dessa a melhor das nossas encarnações. E como nós gostamos de trabalhar os temas evangélicos, sempre vem a dúvida sobre o que falar do Evangelho. Qual passagem comentar para que nós possamos relembrar todo esse manancial de informações e aplicar no nosso dia a dia. Então nós escolhemos uma das muitas passagens. Essa que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon, mas no item 4. Uma passagem que eu acredito que todos nós já conhecemos. E nós iremos relembrá-la para que a gente possa observá-la de duas maneiras diferentes. Eu me refiro à passagem que trata de Zaqueu, o publicano. Essa passagem que é registrada pelo evangelista Lucas, muitas vezes é ouvida, lida e muito mal compreendida. Muitas vezes nós, observando essa passagem, não fazemos mais do que uma visão torta do personagem que nela está. E nos esquecemos de todo o conteúdo que ela nos oferece, nesse sentido de nos ajudar em nosso processo de lapidação interior. Então, segundo o texto, que eu vou pedir licença para acompanhar aqui, para não deixar nenhum trechinho de lado, nos conta Lucas que, então, entrando em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e uma pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não podia conseguir por causa da muita gente, ou das muitas pessoas, porque era pequeno de estatura. E procurava ver, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e o recebeu prazeroso. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver
defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse então: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Essa é a passagem de Zaqueu. E a primeira visão que eu gostaria de comentar e provocar em nós é a visão das pessoas sobre Zaqueu, que não era diferente da visão dos próprios evangelistas sobre a figura de Zaqueu. Olha como os evangelistas, os discípulos do Cristo, trazem nas suas experiências, na vivência deles, algo muito próximo, ou podemos chamar de modelos de seres humanos como nós outros. Porque vocês lembram daqueles 12 homens, né, que passaram a ser os apóstolos de Jesus? Nenhum deles era perfeito. Tanto que teve aquele que traiu ele, teve aquele que negou, teve aquele que duvidou, e os outros 9, quando Jesus mais precisava deles, desapareceram. Entretanto, todos eles, todos, a seu momento, na hora certa, viraram a chave, se transformaram e corresponderam às expectativas de Jesus, como nós também podemos fazer. Nós também negamos, nós duvidamos, nós traímos, nós fugimos do Cristo, mas Ele aguarda o nosso momento de transformação, o momento que nós também iremos virar a nossa chave íntima, e então iremos corresponder ao que Ele espera de cada um de nós. Os próprios discípulos tinham uma visão um pouco torta em relação a Zaqueu. Por quê? Vamos voltar no começo da história. A história nos diz, segundo Lucas, que Jesus estava passando por Jericó. E todos nós sabemos que Jericó era uma cidade importante daquela época, da cultura ali de Israel, porque era uma cidade portuária. Ela ficava ali a cerca de 800 metros, mais ou menos, a 8 quilômetros, perdão, de Jerusalém, e era uma cidade tida como oásis, a cidade onde as pessoas de posse construíam suas casas de veraneio e iam para lá para desfrutar todo o que a riqueza lhe proporcionava. Mas era uma cidade também de comércio muito ativo, porque era portuária. Então girava muita, mas muita mercadoria e, consequentemente, dinheiro, riquezas. Sendo uma cidade portuária, ela tinha ali pessoas destinadas por Roma, que dominavam politicamente a região, para arrecadar impostos. E era um local onde a quantidade de impostos que eram recolhidos eram muito altos. Era uma das cidades mais importantes para isso. E Zaqueu era um desses publicanos, ou desses responsáveis por arrecadar os impostos que eram destinados ao Império, a Roma. Então começa aí já um olhar tortuoso dos próprios judeus em relação a ele. Embora fosse ele judeu, as pessoas entendiam que ele era um traidor, porque cobrava impostos deles. Mas Zaqueu, na verdade, que vinha de uma família bastarda, era comerciante também, ele havia conseguido uma concessão de Roma para então ser um publicano. E ele era, dentre os publicanos, um dos mais importantes, visto que ele liderava o grupo dessas pessoas. E embora tivessem essa visão os demais judeus sobre os publicanos, na verdade, se organizavam muitas vezes. E Zaqueu era um dos líderes que promovia essas organizações, e eles custeavam os impostos dos judeus para Roma.
eles pagavam antecipadamente para evitar qualquer problema de Roma, ou melhor, com Roma, perante os judeus. E é claro que eles depois eles cobravam e recebiam esses impostos, muitas vezes cobravam juros, como instituições bancárias até hoje fazem. Então eles não eram bem vistos por conta dessa movimentação financeira que eles tinham como responsabilidade. Agora, não significa que Zaqueu roubava alguém. Não significa que Zaqueu estava extorquindo alguém. Mas, claro, ele recebia juros, como eu disse, uma instituição bancária cobra ou uma agiota cobra dos seus devedores. Então, eles tinham essa visão bastante complicada de Zaqueu pelo simples fato de ser publicano. Então, o rótulo publicano era um rótulo pesado, muito pesado de se usar. Sabendo disso, nós precisamos lembrar que o fato dele ter ele desfrutar dessa visão de que os judeus tinham dele, como eu disse, nem sempre significa que ele era um homem corrupto, mas uma associação por conta da profissão dele acabava fazendo com que ele tivesse essa reputação. É como hoje aqueles que dizem que todo político é ladrão. É a generalização de algo. Nós sabemos que isso é perigoso. Inclusive o nome Zaqueu tem uma tradução bastante interessante, porque o nome Zaqueu, que vem do hebreu Zacaio, nada mais significa do que justo. Seria até um contraponto, né? O justo, o que tem o nome de justo, ser talvez tão corrupto como se falava. Bom, mas sabendo que ele tinha todo esse histórico perante os seus companheiros, os seus irmãos judeus, mesmo assim ele tocava a vida dele. Mas ele fica sabendo então que Jesus vai se aproximar ali da região, vai passar por ali. E ele então busca de alguma forma ver Jesus, como nos disse a passagem. E o curioso é que quando Jesus passa por onde ele estava, Jesus é atraído. Jesus percebe ele ali. E Jesus então, como não era muito difícil de acontecer, faz questão de quebrar algumas regras. Regras impostas pelos homens, que envolve toda aquela questão exterior. Vocês lembram que em muitas passagens do Evangelho, Jesus fazia questão de realizar as curas aos sábados. Não era para simplesmente desrespeitar uma regra do judaísmo, mas para mostrar às pessoas que essas regras exteriores não servem de nada, e nós não podemos perder tempo quando desejamos, quando é necessário fazer algo, que todo dia é dia de servir, a todo momento você pode ser útil, desde que você deseje, desde que você se proponha a fazer. O resto é comodismo, o resto é desculpa, o resto é conveniência. E Jesus então para falar com ele. Olha que coisa mais estranha perante os judeus, porque os judeus imaginavam, ou melhor, viam Zaqueu como um traidor, como um inimigo, e de repente Jesus para dar atenção a ele, com tanta gente que devia estar ali, envolvendo Jesus, tentando chamar a atenção de Jesus por vários motivos. Ele vai justamente olhar para o publicano, o qual eles entendiam ser um corrupto, um indigno, e mais do que isso, ele comunica a Zaqueu que ele vai passar a noite na casa dele.
Ele vai ceiar na casa dele. Imagine o choque para aqueles que seguiam Jesus, para aqueles que, com aquela visão turva, muito característica do ser humano, da nossa condição, ter ouvido aquilo de Jesus. Porque nós adoramos ainda, gente, eu vou pular das pessoas. Nós adoramos colocar rótulos e, mais do que isso, espalhar sobre esses rótulos, que muitas vezes não faz sentido algum. Talvez até num esforço inconsciente de nós nos auto-justificarmos, escondermos as nossas faltas, nós fazemos questão de apontar erros alheios, de erguer aquelas criaturas que estão de repente no processo de erro, ou então às vezes nem estão e nós fazemos questão de dizer que estão. E com aquelas criaturas que ali estavam ao lado de Jesus não eram diferentes, não. Eles perceberam aquela movimentação de Jesus e ficaram indignados. Mas por que não na minha casa? Por que não comigo, com esse cara? Justo com esse. Mas segundo o texto de Lucas, Zaqueu imediatamente se dirige ao Cristo e o recebe, claro. E quando lá Jesus está na casa de Zaqueu, ele ainda aproveita para dar mais algumas lições às pessoas que ali estavam. Porque ele sabe que todos, no final das contas, se acotovelavam, murmuravam entre si, então por que Jesus estava fazendo aquilo com Zaqueu e não com eles? Por que Jesus havia escolhido Zaqueu e não eu? Por que Zaqueu e não nós? Tem alguma coisa errada. Mas Jesus deixa bem claro no diálogo com Zaqueu, que todos ali ouviram, que ele vem para auxiliar a todos, que ele não faz distinção, e que todos têm a oportunidade exatamente igual a do outro. Não há condição especial, não há condição diferenciada. Todos são merecedores, desde que façam um movimento para tal. E não é porque eles enxergavam Zaqueu como um homem avarento, como um corrupto, que ele o era. E ainda que o fosse, isso não o impedia de fazer uma mudança, de tomar uma postura diferente. Então eu acho que essa primeira visão, que seria a visão dos judeus de tudo aquilo que acontece nessa passagem, que relata essa situação com Zaqueu do Evangelho, nos convida a refletirmos sobre como nós estamos fazendo no nosso dia a dia quando rotulamos as pessoas. Como nós, de repente, estamos acomodados, achando que o fato de nós estarmos espíritas e sermos cristãos é o suficiente para assegurar uma condição futura melhor. Porque às vezes nós nos esquecemos que é o movimento que nós fazemos que nos leva a esse processo, mas é um movimento íntimo e não externo. E é por isso que nós vamos falar agora da visão, ou melhor, vendo a situação do olhar de Zaqueu. Porque, segundo Lucas, ele fica sabendo ali que Jesus se aproximava e ele sente o desejo de ver Jesus, de conhecê-lo, de ter uma proximidade. Só que ele sabia da condição dele. Primeiro, de homem muitas vezes mal visto, mal quisto pelas pessoas. E quando ele resolve ir ao encontro de Jesus, ele assume um grande risco. Porque a qualquer momento, qualquer um daqueles judeus que acompanhava Jesus naquele momento, poderia simplesmente se voltar contra ele. Ele era um publicano. E bastava que um levantasse uma pedra contra ele, para que todos os outros viessem com o mesmo objetivo. Mas ele assume o risco, porque a vontade, o desejo dele era muito maior do que o medo. Só que ele reconhecia também
a sua pequena estatura física. E entre tantas pessoas envolvendo Jesus, se acotovelando para chegar próximo ao Cristo, como ele, um homem de pequena estatura, iria enxergar Jesus? Ou ele poderia tentar uma aventura de passar entre as pessoas, vendo ou sabendo que ele era malquisto por elas? Ele então não desiste. Embora houvessem dificuldades, ele faz um esforço e percebe uma oportunidade. A oportunidade é o sicômoro, a árvore. E ele sobe essa árvore, com apenas o objetivo de poder ver Jesus, de trocar um olhar com Cristo, com aquele homem que não tinha relação nenhuma ainda, mas que já ouvia falar muito, sabia do que já havia promovido e já estava encantado por ele. E quando Jesus se aproxima, Jesus percebe todo o esforço de Zaqueu. E Jesus não fica indiferente. E Jesus então tem esse diálogo e comunica a ele que não importava mais o passado dele. Ele fala: o que importa é que eu hoje estarei na sua casa. Ele não disse a Zaqueu: olha, Zaqueu, não importa o seu passado, os seus erros. Não. O que importa é que você me buscou. E eu aqui estou. E mais do que isso, já que você fez o esforço de me buscar, pode ter certeza que contigo eu vou estar. E lá esteja. Isso acontece com qualquer criatura. Quando nós nos colocamos em movimento para buscarmos essa conexão com Cristo, quando nós rompemos as amarras, as barreiras que nós criamos e alcançamos a nossa árvore, quando nós buscamos a oportunidade e não medimos esforços para aproveitá-la, nós também vamos atrair a atenção de Cristo. E assim como só dependeu de Zaqueu, só depende da gente. Nós vamos encontrar dificuldade, vamos sentir medo, muito provavelmente correremos riscos, mas se nós não desistirmos, a oportunidade se apresentará, e aí basta que nós a aproveitemos, assim como Zaqueu fez, independentemente do nosso passado, das nossas mazelas, dos nossos equívocos, pouco importa, já passou, e muito menos do que acham da gente, do que pensam sobre a gente, porque afinal de contas, a relação sempre vai ser com Cristo. Se nós assim o fizermos, Jesus também estará pronto para nos perceber, e mais do que isso, reconhecer os nossos esforços, o nosso desejo, a nossa vontade. E não tenhamos dúvida que Ele também desejará estar dentro da nossa casa íntima. Ele fará todo o movimento necessário para estar conosco, para dar a cada um de nós a devida atenção, porque passaremos a ser merecedores. E é o desejo dele, ele aguarda isso. Agora, para que todo esse processo se realize, nós precisamos primeiro ter o desejo, depois a vontade sincera, para que o empenho, para que o esforço, a perseverança se apresente. O que nós não podemos é, no meio desse processo, deixarmos para depois, desistirmos, ou apenas murmurar as dificuldades que se apresentam. Porque assim como Jesus disse a Zaqueu, ele veio para salvar a todos, no sentido de dar o auxílio, o amparo, a inspiração a todos que o procuraram, sem distinção,
independentemente do passado que cada um arrasta. Todos nós temos a oportunidade, como eu disse no início, de virarmos a nossa chave e de fazer como os discípulos fizeram. Cabe a cada um de nós sermos aquilo em algum momento, para criarmos essa conexão com Cristo, para derrubar as barreiras das visões tortuosas que o mundo oferece, e para vencermos a nós mesmos. Mas tem algo curioso, porque nos evangelhos nós sempre vamos encontrar personagens que nos inspiram, que nos convidam a imitá-los, sempre com o propósito de alcançarmos Jesus, de fazermos melhor, de fazermos diferente. E muitas vezes esses personagens ou essas histórias se repetem durante o Evangelho. Mas com Zaqueu aparentemente não ocorre isso, pois a única vez que cita algo relacionado a Zaqueu é essa passagem de Lucas. Então teria Zaqueu uma importância menor do que de repente eu estou tentando colocar que ele tinha? É que nós esquecemos de um detalhe, porque ele era um judeu, e nas tradições judaicas toda criatura que começava um processo de transformação fazia questão de mostrar a si mesmo que era um homem novo, uma pessoa diferente, e era comum que adotasse um novo nome. Assim aconteceu com Saulo de Tarso, que vira Paulo, Simão, vira Pedro, e assim muitos outros. E com Zaqueu não é diferente. Porque no diálogo com Jesus, na casa dele, ele vai falar para Jesus que o desejo dele é tão grande, de continuar essa conexão com ele, que ele se propõe. Ou melhor, ele diz a Jesus que ele já estava se propondo, não acontece naquele momento, era um desejo que ele carregava de dividir as suas questões materiais. Olha só, ele não disse: Senhor, eu vou doar aquilo que está me sobrando. Ele falou que ele estava já pensando em doar metade dos seus bens. Ou seja, era um movimento de dividir aquilo que ele possuía. Mas ainda diz a Jesus: olha, mas se porventura em algum momento eu prejudiquei alguém, porque eles cobravam juros, lembra? Se por algum motivo eu prejudiquei alguém, eu faço questão de pagar 4 vezes aquilo que eu prejudiquei essa criatura. Porque nos conceitos judaicos se dizia que alguém prejudicasse financeiramente alguém, essa pessoa deveria restituir o prejudicado em dobro. Então olha só, ele se compromete com Jesus não de pagar em dobro, mas 4 vezes mais, mostrando que ele não queria de forma alguma deixar um resquício de falha para trás. E ele então adota um novo nome e passa então, a partir daquele momento, daquela situação toda com Jesus, a ter uma nova postura. E aí nós vamos encontrar relatos desse personagem na sequência dos textos evangélicos, mas não como Zaqueu, e sim como Matias, aquele que ocupou a posição de 13º discípulo, ou aquele que tomou o lugar de Judas, quando Judas se suicida. E esse compromisso de Matias, já envolvido com as questões evangélicas, com a casa do caminho, com os demais, se estendeu por muitos e muitos séculos e foi ser concluída no século XIX, aqui no Brasil, quando ele, naquela
cena relatada nos livros, retira o anel de formatura e doa àquela mulher que precisava comprar remédios enquanto o doutor Adolfo de Bezerra de Menezes. Ali Matias conclui o compromisso assumido por Jesus de restituir todos aqueles que ele pudesse ter prejudicado, devolvendo 4 vezes mais. E assim deve ser o nosso compromisso com Cristo. Fazermos o nosso melhor, no tempo que for necessário, mas para que a nossa consciência se transforme, se torne límpida, e para que possamos aprender o grande significado da palavra amor. Esse é Zaqueu, e esse é o convite que ele nos deixa para também nos esforçarmos e fazermos o nosso melhor. Que o Cristo nos abençoe em nosso bom propósito e que façamos nós a nossa parte, como nos ensinou Francisco de Assis, espalhando o Evangelho de Jesus, se necessário, como eu fiz hoje, usando as palavras.